Fala turma, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você não me segue nas redes sociais, você não sabe que eu sou o Maurício Fernandes, cirurgião bucomaxilofacial, sou preceptor da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da UFPEL no pronto-socorro de Pelotas e também sou coordenador do curso preparatório para a residência na cidade de Porto Alegre. Eu ajudo pessoas a conhecerem mais sobre a nossa especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e também aos colegas que querem fazer a sua preparação para entrar na residência. E antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu poste por aqui, que vai te ajudar com certeza a esclarecer as principais dúvidas e também te ajudar a se preparar para as provas de residência. Chega de enrolação, vamos começar com uma verdade dura, doa quem doer. Não existe residência perfeita. Como assim, Maurício? Um exemplo disso é que em alguns lugares a residência pode ser mais acadêmica, em outros lugares pode ser um serviço público ou um serviço privado, então tem muitas particularidades. Residência em hospital público, né, o famoso HU, o Hospital Universitário, ele é muito bacana, ele te dá muita experiência acadêmica, muita vivência dia a dia com o SUS, podemos ter muito academicismo, muitos artigos, discussão de casos clínicos, muita coisa que é importante para a nossa formação. Já a residência em serviço privado te dá uma experiência de mercado muito maior, pois você muitas vezes está diante de um paciente mais questionador, mais instruído, um paciente muitas vezes mais exigente. Então você já se prepara durante a residência para o que você vai ter no mercado. Paciente na rede pública, a gente sabe, infelizmente, até a terapêutica ela é diferente. Muitas vezes a gente não tem os melhores medicamentos disponíveis, os melhores exames, poder usar das melhores técnicas. Enquanto na rede privada, o próprio paciente exige as melhores condições, os melhores tratamentos. Sendo assim, até a experiência de atender na rede privada ou até mesmo mista vai fazer com que você valorize mais os materiais, porque você sabe que aquele material tem um custo, a conta do hospital vai sair mais cara, porque a gente sabe que quando o atendimento é público, a gente acha que pode usar, por exemplo, mais fios de sutura, mais material, ocorre um desperdício maior, porque a gente acha que o bem público erroneamente não é nosso. Enquanto na rede privada a gente sabe que as coisas têm um custo, muitas vezes na rede pública a gente acha que os gastos são ilimitados. Às vezes podemos julgar erroneamente que fazer a residência no serviço privado, a gente não vai meter tanto a mão, a gente vai ter menos pacientes, mas a gente sabe, a experiência nos mostra que nem sempre é assim, que em muitos lugares a gente tem uma estrutura tão boa e uma demanda grande no atendimento público, no SUS. Certamente os dois tipos têm diferenças que devem se adequar à sua realidade. Você tem que ver qual é a melhor para a sua vivência, para o seu momento. Com esse exemplo, a gente pode pensar que no serviço público a gente vai ter mais demanda, vamos ter mais atendimentos, enquanto na rede privada a gente vai ter aquele paciente mais questionador, mais exigente. Isso tudo, dependendo do jeito que você vai levar a sua carreira, é importante ou não, seu desenvolvimento. Na rede privada, pode ser que você não aprenda aquele jogo de cintura que a gente tem no SUS, que é quando falta algum material, tem que usar uma técnica diferente, ou ter um diagnóstico mais baseado nas evidências clínicas, não necessitando tanto de exames. Outra possibilidade é você correr por fora e fazer a sua residência em diferentes hospitais. Por exemplo, nos primeiros anos, o serviço público é importante, mas você pode estagiar em outro hospital, por exemplo, no R3, ou ajudar os seus preceptores, ou ter algumas outras atividades práticas com outros serviços. Tudo isso vai cada vez mais num profissional mais capacitado e mais preparado para os desafios que você vai enfrentar durante a sua formação e durante a sua atuação como profissional no mercado da especialidade. Em alguns lugares você vai ter bastante ambulatórios, muitos atendimentos, enquanto outros vão focar mais cirurgias, por exemplo, de deformidade, da ATM, ou em alguns outros lugares você pode ser apenas um foco principal o trauma. Então são diversas possibilidades de formação para o cirurgião, com dedicação em algumas áreas da nossa especialidade maior que outras em outros lugares.
Outra dúvida que aparece bastante para meus alunos é que se eles devem fazer a residência no local onde vocês pretendem se instalar no mercado de trabalho ou partir para um outro centro ou até mesmo para grandes centros. E isso é importante porque a gente tem muitas coisas a considerar. Por vezes um grande centro tem muita demanda, muito trauma, muitos pacientes, mas também tem muitas especialidades no hospital, podem fazer com que a gente tenha uma área de atuação menor naquele grande centro, por dividir alguns tratamentos, alguns atendimentos com outras especialidades. Enquanto num centro menor, você pode ter uma demanda muito mais ampliada por ter uma menor mão de obra qualificada no hospital. Então você acaba atuando em diversos tratamentos. Outra situação importante a se considerar é o serviço. Se você conhece os profissionais, já conhece a estrutura, muitas vezes é interessante no ponto de vista acadêmico e profissional, ou às vezes pode ser desfavorável, porque em alguns lugares você pode ter alguma certa reserva de mercado e não permitam, por exemplo, que você tenha uma entrada mais facilitada nesse mercado. Por outro lado, é até provável que você receba propostas para continuar no serviço de residência, como eu mesmo. Eu fiz a residência no Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas, pela UFPEL, e hoje em dia eu sou preceptor dessa residência. Sou contratado pelo Hospital de Pronto-Socorro, fazendo parte da equipe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Pronto-Socorro de Pelotas. Isso pode ser positivo, como foi no meu caso, mas por outro lado pode não ser tão legal, porque você pode ser considerado dentro do serviço como um R11 quase. Passou, fez o seu último ano, mas mesmo assim as pessoas do serviço, os profissionais, podem continuar ainda te tratando como um residente, aquele que vai examinar os pacientes, que no final o colega mais velho vai operar, ou vai ter que acompanhar pós-operatório dele para ele ficar mais tranquilo. Sabemos que isso não é difícil de acontecer, de você ser considerado, por exemplo, a equipe do Dr. Fulano, e não aquele profissional que se formou ali e tenha o seu atendimento junto com aquela equipe, e sim você sendo apenas uma parte da equipe do Dr. Fulano. Então não é estranho eu estar dizendo isso para você, porque isso pode ser até comum. Um momento das nossas vidas é muito importante na decisão de onde a gente vai fazer a residência. A gente pode ter que se ausentar, se distanciar da família, pode ter filhos que acabam interferindo na decisão da gente se mudar do local onde a gente mora para um grande centro. Se temos negócios ou atividades que nos prendem no local onde moramos. Então isso é muito importante para a gente verificar se a gente pode ou não abrir mão do local onde moramos para fazer a residência em um local mais longe. Com certeza o fato de fazer a residência num local maior, num grande centro, parece já que a gente vai abrir um leque maior de network, que a gente vai ter um conhecimento maior, vai ter uma ampla visão do mercado. Inclusive podemos pensar que vir de um grande centro para o interior pode abrir até mais possibilidades dentro desse mercado local menor, o que tornaria algo mais fácil o estabelecimento do profissional já formado num mercado menor. Já ao contrário, parece mais difícil você sair de um centro menor e se mudar, por exemplo, para Porto Alegre, para São Paulo. Parece que a gente teria um pouco mais de dificuldade para desbravar esses mercados. Só que decidir por ficar em grandes centros também traz muitas oportunidades de trabalho. Tem vantagens como maior disponibilidade de serviço, mais locais de trabalho, mais possibilidades de plantões, até mesmo melhores condições de trabalho. Mas tudo isso também tem o seu preço, como passar grande parte do tempo no trânsito, um nível de estresse e ansiedade maior, muitas vezes ter que abrir mão da qualidade de vida para morar mais perto do trabalho ou do hospital da residência. Assim, realmente, escolher o local onde fazer a residência sofre influência, até mesmo se você quer realmente ficar nesse local ou não, depois quando você tentar entrar no mercado de trabalho. Por isso, conhecer o serviço é importante na hora de tomada de decisão. Para você, por exemplo, passar em 3 locais e escolher de repente o melhor para você, que fique mais perto da sua família, ou que mais perto do seu atual trabalho, ou que tem menos custo, ou que vai te oferecer melhores condições de trabalho. Por isso, o ideal é ir conhecer os locais onde você pretende fazer a prova, onde você pretende fazer a sua residência, conhecer o serviço, conhecer os preceptores, conhecer o mercado, conhecer o hospital, o tipo de atendimento, a demanda, conversar com os residentes que já estão no curso, saber sobre a sua rotina, saber sobre a relação com os preceptores e a relação do serviço com as outras especialidades também no hospital. A escolha da residência não é algo absoluto, algo certo ou errado. Se você começou no serviço, começou nessa residência no hospital, viu que aquilo não está sendo interessante para você, que não está sendo a melhor experiência, dá uma segurada
pausada, dá uma parada, dá uma respirada, tira uns dias de folga, começa a parar para pensar, para refletir. Não tem problema a gente dar um passo atrás. O que não faz sentido é a gente dar um passo à frente, seguir adiante num local onde a gente não se sente bem. Afinal, são 3 anos de residência, são 3 anos que você tem que se dedicar muito. Então essa decisão tem que ser amplamente pensada. Você precisa refletir muito para ver se é realmente o que você quer e se esse local é o ideal para você. Seguir uma especialidade, algum serviço que não é o ideal para você e levar isso longe demais, vai ser muito pior do que você parar, refletir, de repente até mesmo desistir ou trocar de serviço. Pois continuando nisso, custar um preço alto para você e para os outros, pois abandonar a residência no meio do serviço, você também deixa seus colegas residentes na mão. Então é difícil. Pare, reflita, sempre procure isso no início. Mas também não adianta ser precoce e desistir de cabeça quente, pois você vai ter dias ruins, principalmente no início da sua jornada como residente. Nem tudo é um mar de rosas, é muita cobrança, é muitas coisas novas, muitas dificuldades, muitas adaptações. Só que isso não pode ser rotina. Você aos poucos tem que cada vez se sentindo mais confortável e mais confiante durante a sua residência. O que não pode, por exemplo, é você sofrer abuso de autoridade ou alguma pressão psicológica e pensar em trocar por causa disso, porque não existe um serviço perfeito. Você vai ter dificuldades em outros lugares. Por isso você tem que ter muito cuidado para tomar essa decisão de pensar em desistir do seu programa de residência. Conversar com outros residentes que já saíram dessa residência, para quem tem essa possibilidade, é muito interessante. Saber se quem já saiu da residência já conseguiu entrar no mercado de trabalho, se foi absorvido pelo serviço, porque às vezes a residência só pelo nome não quer dizer que ela seja uma residência realmente boa. Às vezes só o nome não significa nada, é muita pressão psicológica, é muito incômodo para o residente, o clima não é legal, o residente não é acolhido pelo serviço, pelos colegas, pelos preceptores. Enquanto em outros lugares vai ter muito companheirismo, muita cooperação. Uma coisa muito legal que se forma é uma família entre os preceptores, os residentes, os membros do serviço e até mesmo do hospital. Todos cooperam, muita sinergia, muito compartilhamento de experiências, pessoas se ajudando, todos em busca da evolução pessoal e profissional, o que eleva a equipe, todo mundo crescendo junto, um serviço afinado, onde todos vão tirar um proveito maior dessa formação. Isso é muito importante, que você precisa considerar, que afinal não é 3 meses que você vai passar no serviço, você vai passar 3 anos, o que num ambiente hostil é muito desgastante e pode dificultar muito o seu aprendizado. É claro que o nome da residência é importante, mas só o nome em si não vai dizer se você vai ter um bom aprendizado. Depende muito também da sua dedicação e do seu esforço. A residência ideal é aquela que tem alia tudo isso, um grande volume de atendimento, um número grande de cirurgias, uma experiência clínica muito importante, muitos pacientes atendidos, casos discutidos, pois para muitos profissionais a época da residência é a época de mais vivência dentro da especialidade. Afinal, são milhares de horas com milhares de pacientes atendidos, com milhares de casos de diversas complexidades. Isso tudo traz muito conhecimento e muita experiência para a nossa formação profissional. Outro ponto importante que a gente precisa considerar é a preceptoria. Não adianta você se esforçar, se dedicar, tocar ficha dia e noite, o tempo inteiro, e não ter o respaldo do seu preceptor, não ter aquele mentor que passa realmente o conhecimento e te ajuda a crescer na profissão, melhorando a sua curva de aprendizado. É muito importante o aprendizado com a experiência desse mentor, desse preceptor. Inclusive, alguns desses preceptores são inspiração para os seus alunos. O ponto relevante é o que essa residência pode dar para você, o que ela pode te oferecer, as projeções que ela te dá. É aquela história do cobertor curto. A residência na totalidade ela não vai ser para todos os pontos relevantes para você. De repente não cobra todos os seus anseios. Tem lugares que tem mais trauma, outros têm menos serviços de ortognática, cirurgias articulares. Outros lugares operam com mais frequência implantes zigomáticos. Em alguns lugares pode ter uma menor frequência de cirurgias de urgência e emergência e um grande volume de cirurgias eletivas. Cabe a você entender isso e realmente procurar tirar o melhor proveito do que você pode fazer. Portanto, não vai existir a melhor residência, com o melhor laboratório, com melhor demanda de pacientes, com o melhor serviço de trauma, com o melhor academicismo, com os melhores preceptores, com os melhores tratamentos e exames, ou com um grande volume de cirurgias eletivas.
tudo num só lugar e ainda perto de casa, isso vai ser impossível. Para alguma dessas coisas você vai ter que acabar abrindo mão e realmente ver o que você quer, o que faz sentido para você, pois a prioridade de cada um é diferente e o momento de cada futuro residente também é diferente. Além do que, é natural que possa mudar com o passar do tempo também. Tem que colocar tudo na balança e ver o que é melhor para você, ou qual a melhor prioridade para você. E escolher o seu serviço a partir disso. As deficiências do serviço, aí depois é só correr atrás. Um exemplo disso foi a minha formação na residência. Eu tive bastante carga horária, muitos atendimentos de trauma, patologias, e eu senti necessidade após a residência de ter uma formação mais específica, melhor em cirurgia ortognática, cirurgia articular. E aí passei 2 anos em Araraquara com uma das melhores equipes do país, realizando esses tratamentos mais complexos que na minha residência eu não tive tanto contato. Apesar de a gente fazer esses tratamentos, não era a principal rotina da nossa residência. Sendo assim, esses pontos de deficiência eu acabei solucionando após a minha residência. O que você realmente tem que focar é extrair o máximo da sua residência. Se, digamos, a sua residência teria uma avaliação 7 ou 8 perante as outras residências, seja você o 10 da residência, seja você o aluno mais esforçado, mais dedicado, o que traz novos projetos, que alcança novos resultados, que fomenta o crescimento de todos. Entregue o seu máximo, over delivery, aproveite tudo, crie suas oportunidades, faça realmente a diferença. Aproveite tudo, crie as oportunidades, corra atrás. Se não tem lá, vai atrás de onde tiver. O importante é crescer sempre, não importa o local de onde você está fazendo a residência. Procurar a melhor forma de suprir esses gaps, não ficar de mimimi, deixando na mão dos outros a sua formação. A mentalidade então ideal para procurar um serviço de residência é sempre procurar dar o seu melhor, não aceitar o que for entregue, sempre procurar melhorar. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer, correr atrás para melhorar na minha residência? O que mais tem é chefe disposto a te ajudar, a te colaborar com você, te chamar para outras cirurgias, para outros procedimentos fora da residência. E posso te garantir, tem muitas possibilidades de você acompanhar os preceptores. E eu, como um preceptor de residência, posso te garantir, não só na nossa área, mas os preceptores, os mentores dos residentes, nós estamos muito frustrados com o nível que o residente está. O residente não tem aquela vontade de se dedicar, parece que ele faz só o que é obrigatório. Isso nos deixa muito frustrados, porque parece que a galera entra cada vez com menos compromisso, fazendo só o que está no contrato, não quer dar aquele algo mais, sempre correr atrás. Então é certo que em todos os anos tem aquele residente que se destaca, que sai daquela média dos outros residentes. Eu, por sorte, sempre tive ótimos residentes, mas a gente percebe que a média cada vez tem caído mais de comprometimento. A impressão que dá é que a galera está mais focada nos seus direitos e não procurar entender os seus deveres e o que você pode crescer entregando cada vez mais do que você se compromete. E esse comprometimento dos alunos medianos é excelente para quem quer se destacar, já que nem todos têm o mesmo comprometimento, então qualquer coisa que você já faça mais, você já consegue se destacar, porque muitos acabam só entregando o que foi pedido. Então, para finalizar, além de ter um bom volume, uma boa demanda, bons preceptores, projeções de oportunidades tanto dentro da residência como fora, no próprio mercado de trabalho, é muito importante levar em consideração o seu momento. Se você tem liberdade geográfica, se você tem família que dependa de você, se você tem filhos, se você pode se ausentar do seu emprego e respeitar o seu momento. A grande mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é de você se adequar às suas expectativas, ao que você vai priorizar e não delegar a sua formação a ninguém. Seja um resolvedor de problemas, seja a referência de sua residência. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário, deixe seu joinha, com certeza vai ter muitos vídeos interessantes para você. Ative as notificações, que nós estamos juntos e é só o começo!